Este é o meu segundo caderno e o segundo caderno é um lugar de muito prazer. Eu, o primeiro caderno, no fundo, tinha aprendido a andar de bicicleta, a ideia era essa, e neste caderno eu basicamente começo a explorar, ir por vários caminhos. Já não tanto numa procura de perceber como é que se faz, mas mais numa procura de como posso usar, não é? Aqui já estou quase a construir um catálogo de possibilidade de texturas. E essencialmente abordando aquilo que era a minha grande dificuldade inicial, que era a questão da natureza, não é? E das formas mais orgânicas, a começar a encontrar formas. Por outro lado, também é um momento em que a minha deambulação se torna completamente de rapina, ou seja, eu estou o momento todo na rua e nas minhas vivências a olhar para tudo do ponto de vista destes meus desenhos, ou seja, como se estivesse à procura de onde é que eles estão, onde é que eles estão. E é isto, no fundo, que eu vou construindo aqui de uma forma relativamente fluida neste segundo caderno, seja interior, seja exterior, um, procurar, e inclusive para outros, encontrando já aqui no espaço do caderno para outros projetos que não daqui, mas neste caso um outro trabalho que tinha sido encomendado, procurar soluções dentro dessa própria linguagem um, para isso, não é? E agora aqui já propriamente sem uma censura, digamos, ou uma direção do que fazer ou não fazer e abraçar cada uma das situações como um potencial e como um interesse. Um, Aqui muitas vezes a recordação também, por exemplo, de viagem, ela entra, a convocação de outros momentos que não o da altura do caderno. Um, e o autorretrato, enfim, nestes 2 anos de 2020 e 2021, ele esteve um bocado presente por causa, se calhar, do efeito da clausura. Um, mas aquela coisa que eu acho muito, que me atrai muito, que é muito fascinante, que é uma procura de uma representação de um cotidiano, às vezes um desenho sem mais, senão esse olhar e deixar que desse olhar possam aparecer coisas. Agora, estes desenhos, uma coisa que eu vou descobrindo é que eu, quando vejo as coisas na rua, vejo se calhar quase metade do desenho, num certo sentido, mas é no processo de desenho em si, que é sempre um processo de síntese, de simplificação, que essas tomadas de decisão daquilo que se representa e do que não se representa e da forma como se representa aquilo que se representa, é onde realmente se joga o interesse do design, não é? Aqui é onde eu entro em força numa temática que depois irá se prolongar, que é a questão do líquido. A questão do líquido torna-se muito fascinante, ou seja, não há nada de líquido neste processo, desta página preta e de um lápis branco, mas é uma coisa que nasce e que esse interesse se desenvolve, não é? Pois há certas imagens que elas sim não deixam de ter um lado de ginásio, de um interesse de como representar, como conseguir chegar a uma determinada complexidade de construção. Outros, se calhar, mais intimistas e mais à procura de uma representação mais emocional. Agora, para mim é sempre um pouco o mistério da coisa é que aquilo que eu vejo nos desenhos depois de eles estarem feitos ou quando estou às vezes quando estou a meio caminho deles é diferente daquilo que eu vejo quando os começo a fazer ou daquilo em que eu estou a pensar quando os começo a fazer. É claro que há desenhos mais banais, mas isso para mim é o grande interesse do caderno,
tanto que nestes primeiros cadernos, nestes já não tanto, talvez, no primeiro definitivamente, mas neste ainda um pouco, a gente ainda vê muitas vezes os fantasmas decalcados de eu estar a desenhar na página seguinte e do lápis não ter uma fixação total e, portanto, criar manchas de fantasmas que eu no início deixava completamente e que não me chateava nada, até porque uma das coisas que eu gosto muito nos cadernos é dessa liberdade, desse descomprometimento. Não estou a fazer obra de arte nenhuma, estou a desenhar num caderno. Isso é fantástico e de alguma maneira estes até são talvez os cadernos mais arrumados dos últimos anos que eu fiz, ou talvez de sempre, nesse sentido, de terem uma temática, de isto estar assim acabadinho. Mas cá está, chegando a desenhos como estes, eu de facto já estou. Há uma alegria imensa numa construção de um desenho destes, não é? Que é essa alegria de olha, olha, consigo andar de bicicleta, consigo me aguentar sem cair, não é? Tem um pouco isso, ou seja, isto já não me faz medo, não é? Que no início me faria, embora, enfim, a seguir a um desenho que eu acho conseguido, vêm outras que nem por isso, mas isso é a coisa mais interessante do caderno também, que é ele não fazer um processo de pódio nos desenhos, mas mostrar mais um fluxo, não é? E cá está aqui a descoberta da questão do vidro martelado. Um, Agora é um bocadinho indissociável, por exemplo, num desenho destes, para mim, eu lembro-me, quando fiz este, é um bocadinho dissociável o prazer técnico que há, efetivamente, na construção disto, no desafio, mas ao mesmo tempo no prazer conceptual, não só porque isto me faz viajar para a minha infância, não é? É um vestígio de uma época que está praticamente desaparecida, e ao mesmo tempo a reverberação emocional que esta opacidade que o vidro martelado em sítios de atendimento ao público gera emocionalmente de separação, não é? É também engraçado como os desenhos obviamente são feitos às vezes com intervalos de dias entre si, não é? Às vezes até de semanas. É engraçado sentir esta narrativa acidental que não é intencional. Eu não penso agora a seguir a isto, vou querer desenhar isto. Não, eu penso é o que é que me apetece desenhar hoje. Mas é interessante, é muito interessante essa. De resto, é uma das coisas que eu acredito muito e que também tem estado presente nos meus trabalhos anteriores, é que essa, estas narrativas involuntárias, simplesmente de juntar coisas e de ver o que é que acontece, eu acho que ela é muito interessante e muito aguçante para a nossa maneira de olharmos. Depois cá está, há outras coisas que são estranhas e eu gosto de repente entrar num outro domínio em que não sei se é bem técnico, mas é também uma questão de o que é que eu vou fazer com esta complexidade, em que quase que não há um foco propriamente nesta imagem. Como é que eu vou conseguir construir esta aparente desorganização? Depois há, por exemplo, caso de imagens. Esta era uma imagem que já me era muito anterior, já tem uns anos, e que eu quero trazer para este. Vamos ver como é que é possível ela ser concretizada aqui neste meio. Depois há outras que me são familiares, mas isso não é só deste tipo de desenho. A gente às vezes carrega imagens que se repetem e que, se a gente não censurar, reemergem muitas vezes. Este é esse tipo de imagem. E depois eu, a partir de certo momento, acho que lhe começo realmente a sentir essa coisa do punctum, não é? Como o Barthes fala na Câmara Clara, e que é uma coisa que tem estado muito presente nos meus cadernos nos últimos anos, que é o começar a procurar não queria chamar teatralidade, mas de alguma maneira uma contracena entre figura e paisagem, ou encontrar uma situação, entender as coisas como situações. E eu acho que o que acontece justamente neste segundo caderno é que, a partir do momento em que eu já consigo andar de bicicleta com esta técnica, eu começo a preocupar-me menos ou a pensar menos na técnica, ou seja, a técnica já ser uma coisa mais de inteligência de corpo, e a dar espaço para poderem aparecer imagens como esta, muito autobiográfica, em que
em que é isso, é quase como se de facto as imagens, eu fosse iluminando com o lápis as imagens que lá estão, com pormenores de humor, que é uma coisa que eu gosto. Acho que há um lado de humor do cotidiano, se calhar às vezes quase de piada privada, mas eu gosto. E depois a convocação às vezes de viagem, de coisas que via em viagem, já separado com os anos, e que parece ganhar o domínio do onírico, não é? A memória, essa falsária, tem essa. Pronto, pelo meio há falhanços completos, não é? É muito engraçado também essa coisa do desenho, como quando a gente está com o desenho, a coisa. Quando a gente está completamente sintonizado com o que está a desenhar, a coisa tem uma intensidade e depois, por vezes, parece que saímos desse foco ou dessa concentração e sentimos o desenho deslaçar-se. E não é uma questão de técnica, é uma questão de, se calhar, de falta de, sei lá, de coração, de sintonia, de intensidade verdadeira naquilo que se está a desenhar. Ou seja, desenhos como este às vezes parecem mais. Sei, há dias em que é quase um frete de desenhar, essa é a verdade. Não me acontece muito, mas há dias assim. E depois eu comecei a entrar muito, com muita intensidade, nesta questão da natureza. Nesta questão da natureza, até porque é muito fascinante e eu fico muito curioso de observar como é que a luz se processa através justamente da folhagem, com toda a quantidade de planos, de superfícies com orientações diferentes, que é o caso das folhas e das árvores e das ervas, como é que isso efetivamente se. Este é mais um daqueles exercícios tipo, vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Ou seja, isto é um exercício de inversão um bocadinho complicado, porque há elementos pequenos, o meu formato é pequeno, ou seja, a relação entre a espessura do lápis e aquilo que eu estou a querer desenhar, para muito que eu o afie, traz questões. Ou seja, se eu quisesse fazer isto como obra para qualquer efeito, eu iria obviamente fazer isto num formato muito maior para conseguir lá chegar. Mas aqui tem esse efeito também vamos lá ver. Esse vamos lá ver é uma coisa que eu faço bastantes vezes. E pronto, e é esse tema da luz, não é? No fundo, sempre mais uma dessas situações estranhas, ou visualmente complexas e aparentemente sem um foco. E aqui começa-se a inaugurar uma coisa que eu acho que irá aparecer bastante no terceiro caderno, que é esta observação destas pessoas, ou destes pares de pessoas isolados nas minhas deambulações. Cá está a água, outra vez de novo, essa ideia da água e a questão, obviamente, dos brilhos e das texturas sobre os materiais. Há coisas que a gente sente que vai aprendendo nos desenhos para os outros, obviamente que é assim que constrói, e há outras que a gente vai procurando perceber como é que as pode fazer. Cá está, começam a aparecer estas figuras, esta constatação também de uma cidade que estava vazia e que se começa a popular um pouco. E também esta sensação de uma visão das coisas de dentro para fora, muitas vezes, não é? De dentro para fora e de fora para dentro. Tanto num sentido físico como num sentido figurado. Há nos pequenos gestos do cotidiano, há gestos realmente que parece, ou mais do que gestos, há ações que têm realmente uma reverberação emocional muito grande. Parece que a gente consegue condensar nesses gestos e nessas ações, às vezes, uma vida inteira, ou o mundo. Ou o mundo. E é isso, este caderno acaba, enfim, com 2 meses de duração, mais ou menos.